Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo e, aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Nós vamos ver apenas o versículo de número 11. Jeremias, capítulo 29, apenas o versículo de número 11. E aí, na sequência, nós vamos ver também Provérbios, capítulo 30, a segunda parte do versículo 8 e depois o versículo de número 9. Jeremias 29 e 11 nos diz assim, olha: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Agora nós vamos lá para Provérbios, capítulo 30, a segunda parte do versículo de número 8 e depois o versículo de número 9. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Amém? Muito bem, irmãos, podem tomar assento. Nós estamos, portanto, hoje em mais uma etapa desse tema que estamos trabalhando, que é a verdadeira prosperidade e o passo a passo, ou seja, o processo pelo qual nós podemos alcançar a verdadeira prosperidade. Seguindo, nós vamos ver aí, apenas para recapitularmos, o que é prosperidade. No hebraico, a palavra usada para prosperidade é tezalek, que significa ausência de necessidade, caminho favorecido. Ou seja, nós precisamos entender a real importância e significado da palavra prosperidade. Como já dissemos, muitas pessoas entendem que prosperidade é apenas riqueza, são apenas bens materiais. E a gente já disse, não se aplica apenas no aspecto financeiro, se inclui, mas não se limita ao aspecto financeiro. E como está aí, olha, na nossa transparência, no nosso slide, biblicamente, prosperidade é um conjunto de áreas da vida que atuam harmonicamente, alinhadas para um propósito. Então, viram? Prosperidade, de acordo com a Bíblia, não é apenas ser rico, não é apenas dinheiro, não é apenas riqueza. Prosperidade é um conjunto de áreas que atuam de maneira harmônica e alinhadas. Para quê? Para que Deus, por meio desta prosperidade, possa usar a nossa vida para benefício de outros. Eu digo sempre que nós, para verdadeiramente alcançarmos a prosperidade bíblica, Deus está sempre atento às nossas ações. Ele vê as nossas intenções, Ele sonda o nosso coração. E Ele sabe exatamente fazer uma avaliação de que grau nós estamos preparados para recebermos na plenitude da palavra prosperidade tudo aquilo que Ele tem para nós. Quando nós, irmãos, compreendermos que eu, você, cada um de nós devemos ser um canal de bênção, não uma caixa d'água que apenas recebe. Tem muita gente que é apenas uma caixa d'água, ele apenas recebe. Nós
se quisermos ser aprovados, nós, se quisermos ter uma boa avaliação diante de Deus, precisamos entender esse segredo. Para ter a verdadeira prosperidade, para que a gente possa ter aí um conjunto de áreas na nossa vida que de maneira harmônica e alinhada tenha um propósito diante de Deus, então nós precisamos dizer: Deus, me ajude a ser um canal de bênção para aqueles que me cercam, para a tua casa, para a tua obra. A gente acabou de ouvir aqui agora há pouco, irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro. Agora, Ele dá a nós o privilégio, Ele dá a nós o direito de sermos participantes da sua obra. Isso é um privilégio. E quando Ele olha para nós e entende que nós estamos prontos a ser esse canal de bênção, a ser esta via que o Senhor usa para alcançar outras pessoas, para alcançar a sua obra, e aí então Ele vai dando-nos cada vez mais, porque a gente está sendo aprovado, a gente está passando lá nos critérios de avaliação do nosso Deus. É muito importante quando a gente aprende este segredo. Nós vimos na semana retrasada que a verdadeira prosperidade, ela não é apenas um gomo de uma laranja, de uma mexerica, ela é a mexerica toda, ou seja, várias áreas da nossa vida. Nós temos a área financeira, a área familiar. Quantas pessoas têm dinheiro, mas não têm um lar? Tem até casa, mas não tem um lar. Tem até um ajuntamento de pessoas lá naquela casa, mas não tem uma família segundo os propósitos de Deus. Então, a verdadeira prosperidade é quando todas essas áreas atuam de maneira harmônica, não é? Atuam de maneira alinhada para o propósito de Deus. E é claro que a área financeira, a bênção financeira, econômica, também faz parte. E hoje a gente vai ver exatamente mais uma vez, né? A gente já viu na semana passada, e na verdade até o final desta série sobre a verdadeira prosperidade, nós vamos ver aí a história, a vida de um dos nossos patriarcas, que é Isaac. E a gente percebe, irmãos, que Isaac, ele é verdadeiramente um exemplo para nós. Ele é um exemplo, pastor Wesley, porque quando a gente olha para a vida de Isaac, a gente percebe que era uma pessoa que estava assim, preparada para receber a verdadeira prosperidade. E aí então a gente vai ver, principalmente hoje, que o Senhor, quando percebe isso em nós, essa predisposição em sermos esse canal de bênção, quando Ele olha para nós e percebe a nossa fidelidade a Ele, e como ouvimos na terça-feira, e também dias atrás, quando a gente está próximo à verdadeira fonte da prosperidade, que é o nosso Deus, porque Ele é a fonte da prosperidade. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele abre o nosso entendimento, fala conosco, nos orienta, nos capacita, nos direciona para que a gente vá trabalhando no nosso dia a dia todas as áreas. E a riqueza ou os bens materiais acaba sendo também uma área que o Senhor abre também as janelas dos céus e nos abençoa. Olha o que diz esse slide. Está lá em Gênesis, capítulo de número 26, e o versículo de número 12. Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. Irmãos,
Para obtermos resultados, seja no mundo material, seja no mundo espiritual, nós precisamos agir. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Então a gente olha aqui, vimos na quinta-feira passada o primeiro passo, o primeiro passo que Isaac deu em busca da verdadeira prosperidade. Vocês se lembram, ele foi obediente, ele obedeceu ao Senhor. Então, para que a gente possa ter a porta de entrada para a verdadeira prosperidade, é obedecer ao Senhor. A obediência, ela é, sem dúvida nenhuma, a porta de entrada. Quando a gente obedece o Senhor, os demais passos, eles são consequências, eles são decorrentes da obediência que a gente emprega, que a gente devota ao Senhor. E quando a gente olhou na semana passada, no versículo 2 do capítulo 26 de Gênesis diz: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Verso 3, apenas lembrando, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Irmãos, olha que coisa linda. Então ele, no primeiro momento, estava pensando em usar a fórmula do pai dele. No primeiro momento, ele estava pensando em repetir aquilo que Abraão, o seu pai, havia feito, porque esta fome era uma segunda fome, uma fome parecida com aquela que tinha acontecido já nos dias de Abraão, o seu pai. E aí então, quando ele pensa em descer para o Egito, aí o Senhor chama a atenção dele e diz: não desças ao Egito, não precisa ir lá, habita na terra que eu te disser. E olha, irmãos, para que a gente possa partir para a nossa meditação de hoje, visto que hoje é semear no lugar certo, Isaac, naquele primeiro momento, quem sabe pensou consigo mesmo: mas como que eu vou habitar aqui? Como que eu vou ficar aqui em Gerar, se aqui está tudo seco? Aqui não tem a mínima possibilidade de plantar nada, a terra está ressecada, aqui não chove, os rios secaram, a fome já tomou conta de todos, não há mais nenhuma condição de ficar aqui. Mas quem disse para ele ficar ali não foi qualquer um, não foi um amigo, não foi um coach, não foi alguém que tinha lá a capacidade de ser um instrutor ou um comentarista econômico. Quem disse para ele: habita na terra que eu te disser, foi o próprio Deus. E quando Deus diz alguma coisa para nós, irmãos, duvidar para quê? É crer ou crer. Claro que aparentemente ele estava na contramão, ele estava remando contra a maré, mas como Deus sabe que nós, como seres humanos, temos a capacidade de muitas vezes olharmos as circunstâncias e medirmos a nossa vitória ou não, por conta da circunstância que está à nossa frente, aí o Senhor então sempre complementa. Ele não apenas diz: habita na terra que eu te disser, porque isto já era o suficiente, isto já bastava. Habita na terra que eu te disser, para mim, do ponto de vista claro, lógico, já era o bastante. Quem mandou eu ficar aqui foi Deus, então ele vai se encarregar. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que ele diz assim: olha, peregrina nessa terra e eu serei contigo. E diz mais: além de ser contigo, eu te abençoarei. Irmãos, eu acho que eu já disse isso aqui uma vez. Que bom, Juliano, depois de
vários dias lá no sul do país, já de volta com a gente, não é? Eu já disse algumas vezes aqui, talvez aqui também tenha dito, irmãos, quando o Senhor diz, eu serei contigo, é muito mais importante do que eu estarei contigo, porque eu serei, ele está dentro de nós, diferente de estar conosco, eu serei contigo. E olha que palavra encorajadora que o Senhor dá a Isaque, não é? Olha, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. E aí ele lembra do juramento que havia feito a Abraão, seu pai, e diz, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. E aí o Senhor diz, porquanto Abraão, o seu pai, obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E aí o verso 6 diz assim, assim habitou Isaque em Gerar, ou aqui está Gerar, mas o correto é Gerar. Assim habitou Isaque em Gerar. E quando a Bíblia diz aqui, habitou, irmã, eu disse na semana passada e vou lembrar, esse aqui é uma habitação peregrina, é uma passagem. Na verdade, Gerar significa lugar de pernoite, lugar de pernoite. Quando eu casei aqui, nesse púlpito aqui, há 43 anos e pouco atrás, o coral, eu acho que ele ficava aqui, não, aqui acho que ficava a banda, o coral acho que ficava aqui desse lado, aqui, né, irmã Silze? A irmã Silze participou. O coral, naquela noite, cantou, só uma noite moro aqui, só uma noite moro aqui. E isto nos encoraja. Por quê? Porque a gente, quando está em Gerar, quando a gente está habitando aonde o Senhor mandou, aonde Ele disse, é aqui que eu vou te abençoar, mesmo que as circunstâncias sejam totalmente desfavoráveis, mas Ele está dizendo, pode ficar porque eu serei contigo, eu te abençoarei. E quando o Senhor diz, eu serei contigo, então a gente sabe que aquele problema, aquele obstáculo, aquela dificuldade, ela é momentânea. Ninguém mora no deserto. E nós vamos ver ainda hoje que o deserto é um lugar de passagem. A gente não mora no deserto. E eu já disse e vou repetir, deserto não é cemitério de crente. Deserto é sala de aula. É onde a gente consegue aprender grandes e preciosas lições. O irmão João está ministrando na escola bíblica dominical sobre Paulo, a vida de Paulo, e ele teve um encontro no caminho de Damasco, no deserto, e lá ele foi também alcançado pelo Senhor nosso Deus, que inclusive deixa o seu nome, Saulo, que era o nome hebraico, Saul, e assume o seu nome romano, Paulo, né? Uma mudança de comportamento. Por quê? Porque ali no deserto o Senhor falou com ele. Irmãos, tem muita gente que permanece mais tempo no deserto, além daquele necessário para aprender a lição, porque, infelizmente, o dia que ele tem o maná para 2, 3 dias, viram como o nosso Deus é tão sábio? O maná ele vinha lá no deserto e dava para um dia. Não adiantava querer pegar para o dia seguinte. Ah, eu vou hoje aproveitar aqui, vamos pegar a turma aqui de casa, vamos juntar um pouco para a gente guardar para amanhã. Aquele que fazia isso no outro dia estava apodrecido o maná era para o dia. Porque tem gente que se ele tiver um pouco além daquilo que é o necessário, ele esquece das aulas, ele abandona a escola, ele deserta. Eu vi uma reportagem, acho que foi essa semana,
no Rio de Janeiro, fizeram já um levantamento. Após essa pandemia, mais de 25% dos alunos da rede pública de ensino desertaram, deixaram a escola, não retornaram. Na igreja não é diferente. Tem muita gente que, infelizmente, ele fica um pouco mais no deserto, porque no dia que ele tiver um pouco além daquilo que é o necessário, ele esquece da fonte preciosa de toda a prosperidade. Ele não quer estar perto de Deus. Ele acha que agora ele criou asa e já pode voar sozinho. Ele já tem autonomia. Mas como a gente viu aqui, Deus diz para ele: olha, habita aqui, peregrina nessa terra, é uma habitação peregrina, peregrina nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei. E aí então a Bíblia diz que ele obedeceu, a Bíblia diz aqui no versículo 6, assim habitou Isaque em Gerar. E quando a gente chega no versículo 12, que é o de hoje, semear no lugar certo, a Bíblia diz, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoava. Esse 100 aí é 100 de cêntuplo, para cada uma 100 a mais. E a Bíblia diz, só nessa vida é 100 vezes tanto. Lembra o Senhor Jesus falando sobre isso? Só nessa vida é 100 vezes tanto. Agora, para que ele pudesse ver a segunda parte do versículo 12 ser uma realidade na vida dele, ele precisou primeiro cumprir com a primeira parte do versículo 12. A primeira parte diz assim, e semeou Isaque naquela mesma terra. Porque ele semeou naquela mesma terra, aí então a segunda parte se cumpre na vida dele. E aí diz assim, e colheu naquele mesmo ano, sem medida. Porque infelizmente tem muita gente querendo colher, mas não está se preocupando em plantar. E não tem como a gente colher se a gente não plantar. E a nossa plantação, ela é uma plantação, quando a gente faz debaixo da direção de Deus, da orientação de Deus, como foi o caso de Isaque, é uma plantação próspera, é uma plantação que não tem erro. Uma boa parte de vocês não viveram, eu era criança naquela época, nós vivemos aqui um regime que chamam de ditadura militar, mas que eu não entendo como ditadura, mas é um assunto para uma outra oportunidade. Eu entendo como um regime de exceção. Foi um regime de exceção, onde tivemos alguns presidentes militares, e um deles foi João Batista Figueiredo. Acho que alguns daqui se lembram, João Batista Figueiredo. E tinha uma propaganda, Mário, na época do governo dele, do João Batista Figueiredo, lá do Ministério da Agricultura, incentivando as pessoas a plantarem. E a propaganda, Fernando, era: plante que o João garante. Plante que o João garante. Então, irmãos, quando a gente tem alguém garantindo, isso dá a nós o quê? Um certo ânimo, dá a nós uma perspectiva melhor. E naquela oportunidade, então, o governo estava dizendo: olha, você que tem terra, plante, que se você plantar, nós vamos comprar a sua produção, porque o medo das pessoas era plantar e depois não ter para quem vender. E ele disse: não, plante que o João garante, a gente compra a sua produção. E nesta noite o Senhor me autoriza a te dizer: você quer ser verdadeiramente próspero, ter uma prosperidade bíblica, então obedeça ao Senhor e também plante, semeie, mas plante no lugar certo. Não adianta a gente querer plantar aonde Deus não mandou. A gente precisa plantar aonde Deus nos instruiu, aonde Ele disse: é aqui. Irmãos, olha que coisa fantástica nós temos à nossa disposição. Hoje,
o agricultor, o homem do campo, ele contrata técnicos para fazer sondagem da terra, para fazer levantamento estatístico, para ver o índice pluviométrico, pega lá um agrônomo para analisar a terra, para analisar a semente. Né? Agora aqui, nós temos um Deus garantidor, e quando ele diz, plante que eu garanto, então você não precisa de técnico, não precisa de agrônomo, você só precisa obedecer e semear. Obedecer e plantar. E quando a gente planta, aí então a gente pode esperar, porque a colheita vem. A gente planta na onde o Senhor manda, aonde Ele nos instrui, e aí então a colheita é no mesmo ano, no mesmo ano, e ela é grande. Agora, ele precisou agir. Isaac poderia falar assim, não, Deus falou para mim que vai me abençoar, que Ele vai ser comigo, então eu vou ficar aqui em casa descansando, eu vou aproveitar, eu fico até umas 9, a hora que o sol começa a esquentar bem, né? Aí a gente levanta, vê o que faz, e aí eu vou ficar aqui numa boa, porque o Senhor falou que vai ser comigo, Ele vai me abençoar, então por que eu vou me esforçar? Por que eu vou? Não, eu vou ficar aqui tranquilo, porque a bênção o Senhor já me prometeu, Ele prometeu que vai me abençoar, Ele disse que vai ser comigo, então é com Ele, né? Não, irmãos, não. O Senhor diz, habita na terra que eu te disser, mas faça a sua parte, faça a sua parte, você precisa agir. E Isaac, ele fez a parte dele. Ele fez o quê? Ele semeou, ele teve que enfrentar lá o sol escaldante, ele teve que enfrentar a terra seca, mas ele fez a sua parte, né? Irmãos, quando nós fazemos a nossa parte, fica tranquilo, irmão, porque Deus aí, Ele faz a dele, porque tem hora que a bola está no nosso pé, né? Ou na nossa mão, se for um jogo de vôlei ou de basquete, não é? Aí o Senhor diz, fica aqui e faça do jeito que eu te mandei. Ele está falando, pega aí, Mateus, a bola está contigo, agora o Mateus tem que pegar e fazer a parte dele. Depois que o Mateus faz a parte dele, que é semear, aí ele diz, Deus, eu já fiz a minha parte, estou devolvendo a bola para o Senhor, agora a bola é do Senhor, aí a bênção é Ele que dá. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Lembram? Está lá no livro do Êxodo, né? Deus falando para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. Marchar é uma ação nossa, abrir o mar é de Deus. Quando Ele diz, olha, eu vou levar vocês para a terra prometida, aparece uma dificuldade, o mar na frente, e agora? Não dá para ir, o exército vem vindo, montanhas nos lagos, mas o Senhor está dizendo, marcha, marchar é com vocês, abrir, aí é comigo, abrir é comigo. Para Josué, lembra, o sucessor de Moisés, está lá em Josué capítulo 1, versículo 9, o Senhor dizendo para ele, Josué, esforça-te, tem muito bom ânimo, e eu serei contigo. Então, irmãos, eu acho até que, eu já ouvi o pastor Flausilino, e eu acho que ele disse, acho que foi aqui, eu ouvi, porque de vez em quando ele falava, eu ministrei um negócio que você vai gostar, e aí ele me mandava o estudo dele, não é? E uma vez eu acho que ele disse aqui, não é? Olha, Deus quer sim fazer os nossos jovens muito prósperos, quer dar um bom emprego, quer dar a eles um bom salário, mas você precisa estudar, você precisa pagar o preço, você precisa se preparar para o mercado, não pode ficar dormindo até tarde, tem que acordar logo cedo, tem que fazer a sua parte, esforça-te, tem muito bom ânimo, e aí eu serei contigo. Então o esforço é nosso, e aí a bênção é Ele quem dá. E para Josué ele diz, tenha muito bom ânimo,
porque eu vou te abençoar. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Quando a gente chega lá no Salmo de número 23, né, a gente vê lá no Salmo de número 23, e tudo quanto vocês fizerem, prosperará. Mas para que haja essa prosperidade, nós precisamos seguir literalmente o que o Salmo 23 nos ensina antes. O tempo não permite, não é? Para que a gente veja em profundidade isso, mas depois em casa, analise o Salmo de número 23, e a prosperidade é para aqueles que cumprem com o que vem antes da palavra prosperidade. Lembra no caso de Lázaro? Jesus chora, se compadece com as irmãs de Lázaro, ele vai até onde tinham sepultado Lázaro, e quando chega lá, ele diz assim: é aqui que vocês puseram? Foi aqui, Senhor, mas já faz 4 dias, cheira mal inclusive. Mas ele, não, tira a pedra. Tirar a pedra é conosco, tirar a pedra é problema nosso, ressuscitar é ele. Então Jesus olha para Marta e Maria, e para aqueles que estão lá, diz: pega a bola aí, ó, segura aí, tira a pedra. Aí eles vão lá, tiram a pedra e diz: pronto, Senhor, nós fizemos a nossa parte, nós agimos, nós tiramos a pedra, agora toma, estamos te devolvendo a bola. Aí ele diz: agora é comigo, Lázaro, vem para fora. Marta e Maria não podiam falar isso, mas tirar a pedra era uma ação delas. Eu digo sempre, aquilo que cabe a mim fazer, aquilo que está na minha competência, na minha capacidade, Deus não move uma palha, Ele não move uma palha. Se é na minha capacidade, na minha competência, Ele não move uma palha. Agora, aquilo que ultrapassa a minha capacidade, porque aí quando ultrapassa a minha capacidade é milagre, porque a minha capacidade é o razoável, é o natural, o trivial, mas quando ultrapassa a minha capacidade já é milagre. Então, aquilo que está ao meu alcance, na minha capacidade de fazer, Deus não move uma palha, mas aquilo que foge da minha capacidade, se necessário for, Ele mexe com o mundo inteiro. Ele tira um daqui, põe outro para lá e diz: mas a bênção vai chegar na sua mão, você vai prosperar, porque você fez a sua parte, você está se preocupando em semear. E nessa noite, eu louvo a Deus, porque temos aqui um bom número, que vieram aqui, literalmente, semear. Vocês estão aqui esta noite, semeando, e vocês pensam que Deus não está vendo a semente que vocês estão lançando esta noite? Agora, tem muita gente que não quer semear, e fica assim: ô Wesley, você pode me mandar um pouco aí de trigo? Mateus, tem como me mandar um pouco aí de cebola? Tomás, me manda um pouco de tomate. Tem gente só emprestando porque não vem semear, e quem não semeia não colhe. Isaac semeou naquela mesma terra, e porque ele semeou naquela mesma terra, a Bíblia diz, ele colheu naquele mesmo ano o cêntuplo daquilo que ele havia semeado. Mas infelizmente, irmãos, eu acho que é um escritor que mora em Olímpia, me fugiu o nome dele agora, ia dizer, é um famoso, é tão famoso que eu esqueci o nome. Não, mas ele é famoso. Cury, Augusto Cury, Augusto Cury, é ele. Não, ele é famoso de verdade mesmo. A gente é que está ficando velho e esquece fácil. Mas o Augusto Cury diz assim, tem gente que pega a semente e planta. Agora tem outros que infelizmente comem a semente. Comem a semente. Nós precisamos entender que o nosso Deus espera de mim e de você ação. Mas tem pouco. É pouco, mas
Isaac usou aquilo que ele tinha e Deus deu a ele naquele mesmo ano o cêntuplo. O cêntuplo. 100 vezes mais. Então, irmãos, nós precisamos entender, não é, que Isaac também, para semear naquela terra, pensa comigo, vamos por empatia, nos colocarmos no lugar de Isaac. Estou aqui com essa semente, mas essa terra seca do jeito que está, será que eu vou desperdiçar a semente? Irmãos, plantar aquela semente na terra do jeito que estava e que Deus havia dito para plantar ali, para semear ali, para peregrinar ali, é, sem sombra de dúvida, uma ação de fé. É uma ação de fé. É remar contra a maré. É crer no improvável. No improvável. E aí, eu quero crer que também está o segredo, irmãos. Está o segredo. Mas só recapitulando. Fome houve no tempo de Abraão, e entenda a fome aí como obstáculo, como dificuldade, como barreira. Teve no tempo de Abraão, teve depois no tempo de Isaac. Lembra que eu disse? O problema, né, ele é cíclico. O problema que aconteceu ontem pode repetir hoje. O problema é cíclico, né? Passam-se as gerações. E o problema que teve no tempo de Abraão, que se repetiu no tempo de Isaac, também está se repetindo nos nossos dias. Só que o mesmo Deus que fez promessa para Abraão, o mesmo Deus que fez promessa para Isaac, é o mesmo Deus que faz promessa para mim e para você. Agora há pouco, na leitura oficial, no Salmo de número 46, nós ouvimos de maneira muito clara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você está enfrentando um problema, você não é o único. Isaac também enfrentou. Ele também não foi único. Abraão também enfrentou. Mas eu fui com Abraão, eu fui com Isaac, e aquieta o teu coração, porque eu também serei contigo. Eu também vou te abençoar. É promessa. Agora, a bênção, ela é proporcional à obediência. Aí tem gente que não quer obedecer e depois quer a bênção. Não quer obedecer e depois fica choramingando pelos cantos. Não quer obedecer e depois fica contando com a minha e a sua oração apenas. Nós, como disse o João, precisamos usar a chave tetra. João, para falar a verdade, eu não lembro mais a definição da tetra lá. Depois, se você puder me lembrar, né? Se alguém puder dar o microfone para o João, você lembra já? Mas já o João vai lembrar. Irmãos, nós precisamos usar a chave certa. Usar a chave certa. A fome vem? Vem. E fome aí é problema, dificuldade, barreira. Quer uma dificuldade maior do que nós estamos vivendo nesses últimos dias? Essa pandemia, irmãos, essa coisa do fique em casa, que a economia a gente vê depois. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: aqueles que temem ao Senhor, aqueles que estão sempre próximo da verdadeira fonte da prosperidade, que é o nosso Deus. A pandemia veio, derrubou muita gente, mas nós estamos em pé. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de nós. A mesma promessa que Ele fizera para Abraão, para Isaac, Ele tem feito para nós. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, sem sombra de dúvida e com muita certeza no que estarei falando. Lá fora está realmente muito complicado, mas para aqueles que estão aqui, junto à fonte, que se aproximam da fonte, que se preocupam em estar plantados junto à fonte, como fizera José. Lembra quando Jacó foi dar a bênção, ele disse: José é uma vara plantada junto à fonte, que vai crescer, vai ter muro,
mas ele não vai ficar preso no muro, não vai bater no muro, na dificuldade e parar. Ele vai passar por sobre o muro e vai despontar do outro lado, para que todos olhem e vejam qual é a diferença, porque todo mundo deu no muro e parou. Esse aqui, ele ultrapassou o muro e saiu do lado de lá. E alguém vai dizer, é que ele está plantado junto à fonte. Ele sabe aonde é que está a verdadeira prosperidade. E isso faz toda a diferença. Agora, só pedir oração não vai resolver. Temos que usar a chave certa, né, João? Qual é? A chave tetra? Pastor, na verdade, a paz do Senhor, irmãos, eu refletindo sobre, nós sempre ouvimos dizer que a oração é a chave, né? E em uma das nossas lições, eu refleti um pouco sobre isto, e a minha conclusão é que não adianta só orar, não adianta só orar. Então, a gente orar, sim, é importante, mas não adianta só orar. Além da oração, nós precisamos ter a palavra, precisamos ter fé e obediência. Então, a tetra-chave tem 4 faces, uma delas a palavra, outra a fé, a outra a oração e a outra a obediência. Porque orar e não atentar para a palavra também não adianta. Orar sem fé também não adianta. Orar e não obedecer o comando que recebemos de Deus também não adianta. Olha aí, viram porque Deus me fez lembrar da chave tetra agora? Eu me lembrei agora, João. Eu olhei para você e lembrei da chave tetra, né? E tem muita gente hoje, até ora. Alguns até eu acho que nem ora, só pede. Né? 6 horas. 6 horas. Né? Mas tem muitos que oram. Mas não adianta só orar. Né? Tem que também ter fé. Isaac, ele podia orar e dizer, ó, Senhor, obrigado, eu te agradeço pela semente, está aqui. Eu vou guardar a semente. Não, tem que ter fé. Você orou? Coloque a sua fé em ação. Né? Coloque a sua fé em ação. A terra está seca, o rio secou, está todo mundo passando fome, mas eu estou aqui peregrinando nesta terra, porque foi o Senhor que disse, peregrina nesta terra e eu serei contigo e te abençoarei. Então, Senhor, eu estou orando, vou exercer a minha fé, estou te obedecendo e vou agir também. Agir também. Esse é o caminho da verdadeira prosperidade. Agora, irmãos, olha para esse próximo slide. Né? Isaac, olha que coisa interessante. Ele usou semente natural, ele usou terra natural, mas ele teve aí informações sobrenaturais. Rapidinho, tem gente que acha que milagre é só quando aparece um disco voador, vem um homem de branco, não sei o quê. Não, Deus, irmãos, usa as coisas naturais para fazer o milagre. A diferença está na informação sobrenatural. Na informação sobrenatural. Lembra que eu disse algumas vezes aqui para vocês? Deus não manda recado, Ele fala conosco. Ele fala conosco. Só que tem gente que quer ficar em casa esperando o recado. Deus não vai te mandar recado. Deus está te esperando vir aqui, porque Ele quer falar com você, ó, frente a frente. Ele quer falar com você face to face, face a face. Mas infelizmente, nós estamos entrando no comodismo. Deus vai usar a semente natural, a terra natural, mas quer dar a mim e a você uma informação privilegiada. Privilegiada. Viram porque eu disse e vou repetir, aí fora está complicado, mas aqui dentro, aqueles que estão junto à fonte, estão se dando bem? Porque eu não tenho dúvida, irmãos, Deus tem revelado a mim e a vocês informações privilegiadas, informações sobrenaturais. Lembram do caso de José? Ele estava na cadeia,
Então não importa onde você esteja. Ele estava na cadeia. Só que a Bíblia diz lá no livro do Gênesis que aonde ele ia, e o Senhor era com ele. Por quê? Porque ele também estava sempre perto do Senhor. Ele estava sempre junto à fonte. E quando a gente está junto à fonte, o Senhor nos chama em particular e diz: eu vou te revelar segredos escondidos. Olha o próximo slide. E acho que é aqui. Deu certo. Jeremias 33:3. Clama a mim, e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, irmãos, olha, Deus nos chama e passa a revelar a nós, pastor Marcos Tasca, coisa que a maioria das pessoas que podem inclusive ter uma formação acadêmica muito melhor, muito mais privilegiada do que a nossa, mas Deus revela a nós. A Bíblia diz, ele revela aos pequeninos que entendendo a sua insignificância diz: eu não consigo sobreviver sozinho, eu preciso estar junto à fonte, eu quero estar lá na fonte. E aí então o Senhor diz: você é pequeno, mas está no lugar certo, você vai semear na terra certa, porque nesta terra que você vai lançar a semente, que você vai agir, eu vou revelar a você segredos que quase ninguém sabe. O rei teve um sonho lá, e se preocupou, e o copeiro já tinha tido a experiência, porque José havia revelado o sonho dele do padeiro, e aí depois de 2 anos, que ele tinha saído da cadeia, e aí o rei preocupado, porque ninguém conseguia decifrar o sonho dele, e aí ele disse: olha, rei, lá na cadeia tem um homem, ele é diferenciado, hein? Ele é diferente. Lá na cadeia, inclusive o chefe da cadeia deixou tudo sob a responsabilidade dele. Porque, irmãos, quando a gente está junto à fonte, o Senhor sempre nos coloca por cabeça e não por cauda. Por cabeça e não por cauda. Ele mostra às pessoas que estão em nossa volta que Ele realmente é na nossa vida. Eu vou abrir um parênteses para dizer uma coisa a vocês. Nós estávamos, uma certa ocasião, numa reunião de secretários com o prefeito de Vinhedo, e eu estava secretário de governo, e o prefeito disse: olha, precisa desenvolver um determinado projeto, assim, 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 e eu gostaria de ver qual secretaria se habilita a chefiar essa missão e tocar esse projeto. E aí o secretário de administração, um colega, que hoje mora em Indaiatuba, ele disse assim: prefeito, dá para o Eleazar fazer. Aí ele olhou e falou: por quê? Esse rapaz é incrível. Eu vou dizer do jeitinho, eu vou abrir aspa, porque eu vou transmitir aquilo que ele falou lá, tá bom? Disse assim: é que o Eleazar, ele chuta a bola, e ela parece que vai sair assim do campo, só que ela pega um efeito, quando a gente menos espera, aí ela vai, faz uma curva, e entra dentro do gol. Não sou eu que faço isso, irmãos, é que eu estou junto à fonte, e o Senhor me dá informações privilegiadas. Eu uso a semente natural, a terra natural, mas com informações sobrenaturais. O Senhor, Ele ainda continua querendo responder a mim, a você, a cada um de nós, coisas grandes e firmes que nós não sabemos, e que será muito útil, não apenas para nós, mas também para aqueles que nos cercam. E aí quando o rei chama José lá, e aí, olha só, estava na cadeia como preso, e ele pega a informação privilegiada que Deus deu para ele, e olha só, irmã Neia, ele sai da cadeia, vai lá, e o rei diz: e aí? Olha, Deus
me revelou. Deus me deu uma informação privilegiada. Ele vai usar coisas naturais para fazer o impossível praticamente. O quê? É que nós vamos ter, de acordo com o seu sonho, 7 anos de grande fartura, de muita colheita, muito gado, mas depois de 7 anos, então virão anos de vaca magra, de escassez. Então, o segredo é esse. A informação privilegiada que Deus me passou é esta: não venda tudo no momento da vaca gorda, não venda tudo no momento da bonança. Prepare silos, prepare lugares adequados para armazenar e venda apenas aquilo que é o natural. Porque quando chegar a escassez, quando ninguém tiver, aí então o que hoje é vendido por 1 poderá ser vendido por 2, por 3, por 4, porque aí ninguém vai ter. Viram como que Deus faz? E vocês acham que Ele não faz isso comigo, com você? Faz com a gente, fez com José. Fez com José, só que José, o próprio pai dele, Jacó, na bênção, disse: olha, ele é uma vara plantada junto à fonte. Plantada junto à fonte. Vale a pena, irmãos. E aí então a gente vai semear e a gente percebe que a colheita, ela é certa. Olha só, Deus, irmãos, Ele quer nos fazer prósperos. Está aí, ó. O plano que Deus deu para José era ou não era um plano de sucesso? E sucesso, vocês estão vendo aí? Sucesso, eu coloquei inclusive os 2 S's ali do sucesso como cifrão. Porque ser rico, eu disse na primeira etapa, no primeiro dia da Academia Bíblica, que é óbvio que eu não iria fazer apologia à pobreza. Claro que não. Eu fui claro que prosperidade não se limita à riqueza, mas eu não faria e não faço apologia à pobreza. Ao contrário, eu disse naquele dia e vou repetir, nesses últimos dias, Mário, nós somos os missionários da última hora e Deus está querendo mais do que nunca parceiros fiéis, fazer parceria conosco. Ele quer dar a mim e a você plano de sucesso. Agora, esse plano de sucesso é, como eu disse lá no início, várias áreas da nossa vida de maneira harmônica, atuando com um propósito. E aqui nesta congregação, aqui em Vila Nova, nesses meses que estamos aqui, já deu para conhecer muita gente que tem aqui, ou várias pessoas que tem aqui, que realmente se habilitaram para este plano de sucesso. Se habilitaram, foram qualificados. Pensam que Deus não os passar em revista? Deus os passou em revista. Deus sondou o coração de vocês e disse: vocês verdadeiramente abriram o coração e estão se colocando na condição de verdadeiros mordomos para cuidar e administrar aquilo que não é seu, que é meu, mas eu vou colocar na sua mão para administrar, porque Ele viu em você, e você sabe que eu estou dizendo para você, Ele viu em você fidelidade. Ele viu que você sabe usar a chave tetra. Ele viu que você realmente está preocupado em obedecê-lo, quer estar sempre junto à fonte e não tem preguiça. Você, na hora que precisa, está sempre pronto para agir, para fazer. Na terça-feira, eu chamei um irmão e disse para ele: meu irmão, eu tenho orado e eu estou precisando de uma pessoa. Ele olhou para mim e disse: nem precisa dizer mais nada, sou eu essa pessoa. E aí o irmão Mário disse exatamente isso no início da sua fé, lá em Curitiba, ainda na Igreja Batista,
quando dizia, precisamos de alguém para fazer tal coisa, um voluntário, e nem diziam o que era e o Mário já estava lá, pode contar comigo, estou aqui. Irmãos, quando a gente aprende a dizer, Deus, pode contar comigo, aí Deus está sempre dizendo, João, conte comigo. Tomás, conte comigo. Juliano, conte comigo. Só que, irmãos, às vezes a gente quer contar com Deus, mas não tem coragem de dizer, Deus, conte comigo. E eu vou te dizer uma coisa, se não for com você, Ele vai levantar outro. Então por que desperdiçar a bênção? Eu disse na terça-feira, se você não quer fazer, zero de problema. Zero de problema. Primeiro porque você não faz para mim, nem eu faço para mim. Eu estou aqui também como voluntário. Agora, estou como voluntário sabendo que aquele que trabalha, a Bíblia diz, trabalha para o Senhor, a Bíblia diz, que o seu trabalho não é vão no Senhor. E a melhor coisa que tem na vida de um homem é ele entrar na folha de pagamento do nosso Deus. A melhor coisa que tem é a gente estar lá no Departamento de Recursos Humanos do céu. Mas infelizmente tem muita gente se achando muito importante e acha que se ele parar, para tudo. Se você parar, Deus vai mandar um Fusca aqui na frente, vai mandar uma van, vai mandar um ônibus, se necessário for, Ele constrói um rio, manda parar um navio, Ele faz o aeroporto de Viracopos vir aqui para frente, e aí vai chegar aqui aquele que precisa. Não depende de mim, não depende de você. Agora, Deus está dando chance para mim e para você, para sermos prósperos. Para sermos prósperos, na acepção da palavra, né? Na integralidade desta palavra. E a prosperidade também inclui a riqueza. Também inclui a riqueza. E aí, tem muita gente, irmãos, que reclamam. Eu tenho que pagar, estou recolhendo quase 5 mil reais de imposto. Ô irmão, levante a mão para o céu. Se você está recolhendo 5 mil de imposto, que o teto de imposto eu acho que é 33%, né? Eu acho que é 33%, depende muito, né? Se é empresário ou se é empregado, mas é em média 1/3, né? Se você recolhe 5 mil, é porque você está recebendo pelo menos, né, líquido 10, né? Não é melhor? Não, eu não quero pagar imposto, né? Irmãos, que isso? Que isso? Né? E tem gente que, para ele dar 100 reais de dízimo, é fácil. Ele ganhou 1.000, ele pega e fala, não, está aqui 100 reais. Aí Deus fala assim, não, eu vou fazer um teste com ele. Aí ele recebe uma herança, ou uma causa, enfim, vem um dinheiro lá. Aí ele recebe 100 mil. Aí ele olha e diz, não, 10% de 100 mil é 10 mil. Ora, irmãos, antes era 1.000, era fácil dar 100, né? Agora é 100 mil, dar 10. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu fui, quase 9 horas, não, mas eu vou contar rapidinho. Quando eu fui secretário de governo em Vinhedo, eu criei uma lei de desenvolvimento econômico e levei para o prefeito. Falei para ele, prefeito, eu fiz uma lei de desenvolvimento econômico. Isso aqui é porque Vinhedo está localizado no triângulo da logística. Campinas, São José dos Campos e Sorocaba. Nós estamos a 15 quilômetros do aeroporto de Viracopos, a 150 do Porto de Santos, a 80 do aeroporto de Congonhas, a 100 do aeroporto de Guarulhos, Cumbica. Somos cortados pelas maiores rodovias do país, né? E eu fiz uma lei de desenvolvimento econômico para atrair empresas para cá. Mas qual que é a estratégia?
a estratégia é que a empresa que vier para a cidade, a gente vai devolver o investimento que ela fizer na compra do terreno e na construção da planta, a gente vai devolver em 5 anos, a partir do momento que ela passa a gerar dividendos, né, que a gente chama lá de fundo de participação, a partir do momento que ela passa a gerar recurso para a cidade, a gente devolve, dependendo do investimento, é escalonado, até 50% daquilo que ela investiu. Mas isso fere a lei de responsabilidade fiscal? Falei, claro que não. Quanto que você tinha dela? 0. Ela não era daqui. Sim. Ela veio para cá e, a partir do momento que veio para cá, passou a gerar 100. Então, você não está dando alheio, você está devolvendo 50, mas ficou com 50. Então, o que é melhor? Você ficar com 0 e não dar nada para ninguém? Ou, durante 5 anos, você ficar com 50 e devolver 50? Ah, é verdade. Boa ideia. Fizemos. Vinhedo hoje tem um dos maiores parques industriais de toda a região, né? Então, irmãos, isto são segredos que Deus revela para nós. E da mesma maneira que Ele revelou a nós em relação a uma cidade, Ele revela a você em relação à sua finança, Ele revela em relação aos seus negócios, à sua família, à sua estratégia lá familiar. Enfim, o nosso Deus atua em todas as áreas da nossa vida. E Ele está pronto, irmãos, para fazer, para desenvolver e para colocar na nossa mão, para ser implementado, um plano de sucesso. Assunto que o irmão João, durante o mês de setembro, discorreu conosco aqui. O nosso Deus está interessado em colocar na minha e na sua mão planos de sucesso. Porque sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. De fazê-los o quê? Prosperar. Prosperar. Seguindo, irmãos, e nós temos que ir encerrando, porque o tempo passa muito rápido. Quando Deus disse, peregrina nessa terra, João, hoje eu fiz aí o teste, eu tentei ampliar o máximo que deu, mas é o mesmo problema, né? Mas depois você em casa abre aí na internet, né? Que aí dá para ver bem certinho. Quando você olha para a cidade de Gerar, ela era a última cidade antes do deserto de Sur, caminho para o Egito, né? Então, tem hora que a gente olha para a rota que a gente normalmente quer ir, e ela verdadeiramente nos assusta, É por isso que quando a gente está junto à fonte, o Senhor nosso Deus está sempre do lado para dizer, não, fica quieto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Peregrina nesta terra, não precisa enfrentar o deserto, não precisa também descer ao Egito, né? Fica por aqui mesmo, porque eu serei contigo. Agora eu tenho que correr. Infelizmente, irmãos, muitos descem ao Egito. Infelizmente, muitos não dão crédito àquilo que Deus está falando. E é óbvio que aparentemente o Egito ele é muito mais favorável. Aparentemente, e quando você olha para o mapa, se você voltar no slide anterior, quando você vê ali Egito, eu não voltei no anterior, por isso que não deu, mas vocês estão vendo ali embaixo a palavra Egito, né? Parã, ali tem muita água, né? Nós temos ali, o Egito ele é banhado ali por rios muito grandes, e na sequência, lá na frente, nós vamos mostrar a vocês como Deus deu sabedoria para Isaac usar tecnologia que Abraão, seu pai, havia adquirido e experimentado lá no Egito, mesmo tendo muita água. Então a gente percebe aí que o Egito, por conta da fartura de água, normalmente então é muito mais fácil, é muito mais cômodo, é muito mais tranquilo. Só que, irmãos, se Deus falou, habita em Gerar, fique aqui que eu serei contigo e te abençoarei, significa que se eu descer para o Egito, eu estou descendo por conta própria. Por conta própria.
Ah, Deus, mas aqui em Gerar está tudo seco, aqui está tudo complicado, aqui não tem condição. Você quer ir para o Egito? Eu dei a você livre-arbítrio. Você é livre. Só que deixa eu te dizer, é por sua conta e risco. É por sua conta e risco. Quer ir para o Egito? Vá. Mas isso é por sua conta e risco. Porque buscar prosperidade sem Deus, irmãos, isso é um laço. É um laço. É uma prosperidade aparente. É uma prosperidade aparente. Vamos para o próximo. Nós precisamos entender que nesta caminhada de fé, cabe a nós fazer o ordinário, aquilo que está ao nosso alcance, e esperarmos o extraordinário de quem? De Deus. Mas infelizmente, muitos de nós estamos querendo fazer o extraordinário e deixamos de fazer o ordinário. Nós nunca vamos conseguir fazer o extraordinário. Então, vale ou não vale a pena obedecer? Vale ou não vale a pena semear no lugar certo? Faça o ordinário e deixe o extraordinário por conta de quem pode resolver, por conta de quem tem condição de resolver. Porque, irmãos, a solução não está em mudar de lugar. A solução, muitas vezes, eu diria na maioria delas, está na mudança de atitude. Sou eu que preciso mudar, não mudar de lugar. Eu preciso mudar as minhas ações, as minhas atitudes. Eu preciso parar de ser cabeçudo. Eu preciso parar de ser teimoso. Eu preciso parar de achar que eu dou conta. Eu preciso parar de achar que eu tenho autonomia. Eu preciso me conscientizar de quem cuida de mim é Deus. E quando eu sei que Deus cuida de mim, Ele estará sempre pronto para me abençoar, porque eu estarei sempre aos pés dEle. E quando a gente está junto à fonte, você não precisa mudar de lugar. Lembram que eu disse lá em Deuteronômio 26? A gente não precisa correr atrás da bênção. A bênção vem e nos alcança, não é? Agora, irmãos, 5 minutos eu passei. Na semana que vem nós vamos para o terceiro passo. Vimos na semana passada, o primeiro passo é o quê? Obedecer ao Senhor. O segundo passo nós vimos hoje é semear no lugar certo. Na semana que vem nós estaremos vendo perseverar com firmeza. Também não adianta ser fogo de palha, né? E na semana que vem a gente vai ver exatamente isto. O terceiro passo é a gente perseverar com firmeza. Portanto, meus irmãos, não se esqueçam, na próxima semana nós estaremos aqui para mais uma etapa da nossa Academia Bíblica, terceiro passo de Isaac. E vocês vão ver que a luta dele não foi fácil. Às vezes você pensa, mas a minha situação está muito difícil, está muito complicada. Você vai ver que a de Isaac não foi diferente da sua, não é diferente da minha. Só que mesmo assim, ele perseverou com firmeza. Então na quinta-feira que vem não falte, convide outros e vamos juntos estar aqui para mais uma etapa da nossa Academia